Recentemente o anúncio por parte do governo federal do novo aumento, né, do salário mínimo ali, que ficou agora a partir de maio, só que um aumento de R$ 18. Para a população, R$ 18 é muito pouco, mas para o governo, R$ 18 é um esforço danado, né? Por que para a gente é só R$ 18 e para o governo é R$ 18 e que se isso for multiplicar por milhões e milhões de pessoas acaba sendo um peso em tanto lá nas suas contas? Qual que é essa conta que o governo faz para chegar no salário mínimo do nosso país? É sempre de acordo com a inflação, né? Então, e com os custos de vida. Então, observe, por exemplo, o governo federal ele coloca um valor para o salário mínimo, então que é sempre de acordo com a inflação e o custo de vida das pessoas. Por isso ele faz uma média, né? Então, quanto custa viver, por exemplo, no país, e ele pega isso como mínimo, por isso o salário mínimo, né? Então, observe que ninguém praticamente consegue viver com qualidade com o salário mínimo. O mínimo, o próprio nome diz, é o mínimo para manter os seus custos, comprar alimentos, pagar aluguel, vestuário, enfim, né? Então, ele faz com base nesse custo de vida, tá? O que faz aumentar o salário mínimo, né? A inflação. Então, se nós tivermos, por exemplo, num período uma inflação nós estamos agora com uma inflação de 5,6. Então, é repassar esse valor de 5,6 para esse salário mínimo, né? Então, geralmente, esses repasses são feitos lá no mês de maio, mais ou menos, né? Tá, então, o que acontece? Isso é determinado pelo governo federal. Então, todos os estados têm como esse valor o salário mínimo, né? Teoricamente, nenhuma empresa deve se pagar menos do que um salário mínimo para o seu funcionário. Teoricamente, né? Os estados, eles têm a autonomia de aumentar esse salário de acordo com o seu custo de vida do estado. Então, observe, o salário mínimo do estado de São Paulo é maior, do Paraná é diferente em relação a São Paulo, é diferente em relação a Rio de Janeiro, a Minas Gerais, enfim. Por quê? Porque exatamente depende do custo de vida daqueles estados, né? Ótimo. O que isso interfere, portanto, para o governo, né? Para os funcionários do governo, gerando um aumento de salário, né? Automaticamente aumenta os seus custos. Para as empresas privadas, é a mesma coisa. Então, gerando um aumento de salário mínimo, gera-se um aumento de custo. Ah, você falou que deve ser repassado, né, no salário o valor da inflação. Então, o que é o ideal? É sempre repassar o valor da inflação ou mais, e não menos, porque o salário ele deve acompanhar esse valor da inflação. Por que ele deve acompanhar? Para que as pessoas não tenham a perda do poder aquisitivo de compra. Então, elas sempre se mantêm, o salário sempre vai aumentando de acordo com a inflação e o poder aquisitivo das pessoas não diminui. Então, as pessoas continuam mantendo no seu patamar, né, o seu poder de compra e, assim, a sua qualidade de vida. Mas o que acontece? Tem muitas empresas privadas, por exemplo, que não repassam a inflação para o trabalhador. Por que não repassam? Porque ao repassar, vai ocorrer um aumento de salário. Automaticamente gera um aumento de custo, né? E aí ela vai perdendo essa margem de lucro. E automaticamente as pessoas vão perdendo o seu poder de compra. E elas vão empobrecendo, né? Por isso que a gente tem, não é a sensação de que o salário está diminuindo. Ele realmente diminui de acordo com a inflação, se assim não é repassado pelo empregador. Se a gente falar sobre salários hoje, com toda a sua gama de conhecimento da área econômica, qual seria um salário interessante, um salário para uma família, né, viver? O salário mínimo, né, como se diz, é o mínimo do mínimo. Muitas vezes quem paga aluguel ou vai pagar o aluguel ou vai, enfim, se alimentar, porque os dois juntos, com salário mínimo, se fosse no caso uma família, não teria como. Aí, obviamente, tem as questões aí das rendas sociais, enfim, que aí tem que entrar aquela ajuda de governo. Uhum. Mas
um pai de família, né, qual que seria um salário mais ou menos ideal com os custos que a gente tem hoje no país? Já tem estudos econômicos sempre apontam, né? Qual seria, portanto, esse salário ideal, né? Esse salário mínimo ideal para uma família que é a média da população brasileira de 3 a 4 pessoas, né? É em média de 5 mil a 5 mil e meio, né? Por quê? Porque ele tem que dar essa qualidade de vida para a população, né? Com esse salário, ele tira a sua sobrevivência, que é alimentação, vestuário, saúde, segurança, né? Então, o ideal seria esse valor. Agora, imagine se de fato fosse, né? O quanto de custo dentro dessas empresas não estariam aumentando, né? O quanto essas empresas teriam que produzir mais, teriam que se reinvestir, se reestruturar, para que esses produtos fossem muito atraentes, tanto para a economia interna quanto para a economia externa, né? Então, observe que tudo isso puxa, né? Então, para você ter uma empresa que desenvolva, que produza produtos atraentes para o mundo como um todo, ela tem que investir em tecnologia, ela tem que ter mão de obra qualificadora, né? Então, o sistema ele é sempre circular, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, precisa também investir em educação, né? Para que se gere resultados melhores e positivos na empresa. Assim, a empresa vai lucrar mais. É claro que a partir do momento que a empresa está lucrando mais, ela está assim, investindo mais e ela também vai contratar profissionais mais qualificados, com salário maior, entende? Então, isso vai melhorando a economia, né? Agora, se a economia permanece nessa questão de salário mínimo, né, não muda, não altera, não se reestrutura, não há investimentos, né, tanto da própria empresa quanto do próprio governo, né, não há interesse do governo em melhorar a economia, o processo vai se deteriorando. O salário mínimo vai diminuindo, não é que ele vai diminuindo, né, a inflação vai aumentando, né? E aí você vai descapitalizando as pessoas a chegar a um determinado momento que as pessoas não vão mais investir, por exemplo, em conhecimento, em educação. Ela deixa isso de segundo plano. Ela vai investir naquilo que é realmente necessário para ela. Então, se eu não tenho imóvel, eu tenho que pagar aluguel. Se eu não pago aluguel, eu moro na rua. Eu tenho que comer, né? Então, eu vou colocando as prioridades e necessidades humanas de sobrevivência. E as outras questões ficam de fora, saúde fica de fora, educação fica de fora, né? E aí você vai deteriorando todo um sistema econômico. A indústria, por que ela vai se reestruturar tecnologicamente? Se ela depois não tem mão de obra qualificadora para trabalhar, né? Então, é todo um processo que envolve, né? Então, voltando, por que então que o governo não aumenta, né? Então, por que não coloca o salário mínimo em 5 mil, por exemplo? Né? Porque simplesmente vai aumentar muito mais os seus custos. E ele tem um custo muito grande que é com a sociedade, como você mesmo colocou, né? Os auxílios. Né? E isso é importante, tem que existir. Em todos os países existem esse auxílio, porque você tem que atender essa população que está a nível de pobreza. Né? O que não pode ocorrer é o governo gastar mais nessa questão social do que ele arrecada no montante. Né? Então, por isso que ele tem que reformular a carga tributária, para ele ter uma arrecadação, para poder fazer essa disseminação, ou seja, injetar esse dinheiro na economia e nos mais diversos lugares que necessitam. Né? Então, vai haver uma reforma tributária, como nós estávamos falando anteriormente, mas não a ponto de reduzir tanto que as empresas olham, nossa, que maravilha, agora eu vou pagar muito menos e tal, porque senão ele vai arrecadar menos, o governo vai arrecadar menos. Né? Então, vai haver de uma forma mais simplificada, mais tênue, né? Mas, enfim, vai haver. Né? Então, a questão do salário é essa. Né? Ela é medida, né, pela os custos de vida. Né? Se tem ali o mínimo que se precisa para sobreviver. O salário mínimo é o mínimo para sobreviver. Né? Não é o ideal. Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, deveria ser em torno de 5 mil. Com esse salário, você compra mais produtos, incentiva as empresas a produzirem mais, você tem uma qualidade de vida melhor.